Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Regenerar Podcast. Lembrando, o objetivo, né, desse podcast é a gente conseguir trazer para você que está ouvindo referências, pessoas, empresas, projetos que estão atuando em prol da regeneração. Como que a gente consegue ter uma economia, um estilo de vida que traga cura para tantas desigualdades sociais, tantos problemas ambientais que a gente enfrenta hoje e a gente tentar fazer isso de uma maneira também leve, se possível, entendendo os caminhos práticos e também como que a gente precisa trabalhar a nossa consciência para pavimentar, né, essa trajetória. E aí eu acho que isso hoje vai ser um exemplo muito claro, porque a nossa convidada é uma amiga muito especial, e que para mim é sempre interessante quando eu vejo alguém que está trabalhando há tantos anos dentro do setor de impacto, tantos anos, trabalhando em prol da sustentabilidade, em prol da regeneração. E para mim, a Ana, que é a nossa convidada hoje, ela consegue fazer isso de uma maneira muito potente, porque ela faz, às vezes, na minha opinião, sem barulho, né? Não é uma empreendedora de palco, não é alguém que talvez fique falando muito e fazendo pouco, pelo contrário. Para mim é uma pessoa que faz muito, fez muito, né, durante todos esses últimos aí 10, talvez 14 anos trabalhando com impacto, e pavimentando uma rede, pavimentando muita estrutura que hoje para mim, tornou tanto ela quanto a empresa que ela trabalha, que vocês vão conhecer mais, que é o Quintessa, um dos principais agentes do setor de impacto do Brasil. Então, minha amiga, bem-vinda, obrigado por estar aqui, que legal que deu certo. Saiba que essa admiração que eu tenho em você, ela é genuína, e que bom que a gente, inclusive, habita espaços além daqui, né? A gente geralmente está juntos em vários eventos, a gente já se esbarrou em tantas etapas das nossas vidas. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu espero que as pessoas possam conhecer mais sobre você, sobre o Quintessa, e quero agradecer em nome do setor por tudo que você construiu até aqui. Queria que você se apresentasse rapidamente para quem está ouvindo. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. É de fato uma dos melhores elementos para mim da jornada é a companhia e as pessoas que você cruza no Uhum, caminho, assim. O parênteses antes de eu me uhum, apresentar, só para pegar o seu gancho, uma das coisas que eu falo que eu sou mais grata é da egrégora que se forma no entorno do Quintessa e do quanto tem uma seleção quase como que natural, assim, de quem chega perto e quem se acaba fazendo parte da rede. E você é uma dessas pessoas, uhum. assim, como você fala: "Nossa, que sorte que cruzou o caminho", e aí vão virando aliados, né, na história. Mas, bom, sou a Ana, eu sou há 14 anos, né, dedicada ao Quintessa na posição de sócio e co-CEO. E basicamente, bom, no início, né, minha formação é administração pública, mas acho que para além de cargos e nomes Uhum, e, eh, áreas de estudo, acho que minha grande trajetória é sempre dedicada nessa inquietude de como que a gente consegue fazer essa aproximação, intersecção entre o mundo de negócios ou como o mundo opera, assim, né, pensando nos setores e como a gente se organiza como sociedade, economia, uhum, com um olhar olhando para o, social e para o ambiental de uma forma integrada. E aí acho que aí isso foi se desdobrando em diferentes formatos, veículos, modelos de uhum, negócio, tipos de uhum, programas, mas que tem todos esse ponto em comum, assim, de como que a gente alia mais o prosperar economicamente com o prosperar como sociedade, assim, né, numa visão mais uhum. ampla. Total. Eu comecei a passar no site das grandes consultorias, né, tipo o Big Four. Vitor, foi um choque. São terríveis os sites. Tem, Uhum, tipo, 50 tipos de produto, 50 setores, não é claro o diferencial competitivo. Sim, fala: "Ah, ajudamos em gestão, trazemos resultados". Tem até uhum, quando você lê a parte de sustentabilidade, SG, que algumas têm, é do tipo: "Ajudamos a transformar para um mundo melhor, criamos valor para a sociedade". Sim, é zero nítido o uhum, que que você faz de sustentabilidade. Então isso me deu um choque de realidade também, de eu falar: "Cara, deixa eu ter cuidado", porque quando eu tô dentro de casa, quando eu tô com pares do setor, eu gosto de usar, né, essa visão crítica e sobe a régua, tipo, né, como a gente faz traz o máximo de potência e profissionalismo e, né, para o que a gente tá fazendo. Agora, quando a gente fala com alguém que não é disso, nessa época eu falei: "Cara, eu tenho que tomar muito cuidado", porque
Para quem nem sabe o que é impacto, pode dar a falsa impressão de falar: "Meu, nem os caras que trabalham com isso há mais de 10 anos estão seguros, então Uhum. deve ser ruim". E no ponto do que você falou do conceito, do questionamento, se vale a pena dedicar para isso ou não, eh, vou trazer aqui a referência também para quem nunca viu, que é um TED, né, daquelas gravações de Uhum. vídeos, todo mundo deve conhecer hoje em dia o TED, né. Mas as palestras que eu adoro, que é do Dan Pallotta. Ah, mentira. Eu mencionei ontem Ontem, no eu amo esse podcast eu TED. ontem no podcast com a Camila Camilo, o único conteúdo que eu falei assim: "Olha, pessoal", na conversa ali surgiu, eu falei: "Assistam o TED The Way We Think About Charity Is Aham. That Wrong?", do Dan Pallotta. É isso, Olha eu amo só esse que TED. Tá legal no também. treinamento do Quintetos Que Todos entram, tá legal. na lista de conteúdos Nossa, de que onboarding. coincidência, cara. Eu amo esse TED. Aham. E por que que eu amo esse TED, né, e por que que eu tô mencionando ele aqui? Porque a grande, reflexão, e aí eu vou chegar no seu ponto do conceito, tá? São duas grandes questões. Uma é, na hora que eu falo: "Olha, gente, meu objetivo é gerar lucro", eu posso ter feito milhões e milhões vendendo um videogame que ensina Uhum. você a querer matar todo mundo, e eu vou sair na capa da revista, tipo: "Olha aqui, a Ana atingiu o objetivo dela, ela Uhum. gerou milhões". CEO de sucesso, CEO de ganha sucesso. 200, né, 200 milhões ano e tá tudo bem. Aí eu Uhum. pego e falo assim: "Gente, eu quero achar a cura do câncer", ou sei lá, pode ser: "Gente, eu quero mostrar que é possível ser uma pessoa 100% altruísta", sei lá, tanto faz, né, mas algo Uhum. conectado a impacto. Abre um pergaminho de lista de coisas que você tá devendo, que Uhum. não foi nem aberta pra primeira Total. parte. Se te remunerarem muito, vão achar um É, meu Deus, absurdo. você achou a cura do câncer e você ganha 5 milhões por É. ano? Como assim? Você não era uma pessoa do bem? Cara, era, e daí que eu ganhei dinheiro? Tipo, você tá entendendo que eu achei a cura do câncer? Uhum. E é isso, a gente se perde e fala: "Meu Deus, ela achou a cura do câncer, mas olha aqui, a Ana estava pagando de boazinha Uhum. e ó, ganhou 5 milhões". Tipo, que raios importa eu ganhei 5 milhões se você estava dando parabéns pra alguém que também ganhou 5 milhões Uhum. vendendo um videogame? Então, E aí eu já vou até emendar com uma uma provocação. Eu estava num evento com o Marcelo Cardoso, não sei se você conhece ele, sabe quem é o Marcelo Cardoso? Hoje ele tem um instituto chamado, depois eu boto aqui no lettering, mas ele é CHIE, ele tem uma consultoria chamada CHIE, que é um instituto também, se eu não me engano esse é o nome. Mas ele foi executivo por muitos anos, foi executivo da Natura, foi um conhecido uhum, executivo da Natura. Ah, é um cara que eu gosto muito, assim, que ele traz provocações profundas de pensamento sistêmico, um cara que produz bastante conteúdo, tanto acho que LinkedIn quanto também no Instagram. Ele tem um programa focado para consultores nessa metodologia dele, que é uma metodologia que em tese aprofunda, né, mais também, eu nunca participei, mas já orbito os conteúdos do Marcelo há um tempo. E aí eu fui participar de um painel, fui convidado para um painel no evento em São Paulo ano passado, e ele era um painelista desse mesmo evento, assim, né, ele era um palestrante desse mesmo evento. E aí eu fui na palestra dele, porque é um cara que eu admiro, assim, né. E foi curioso, assim, porque toda a temática da palestra dele era uma temática de, e aí eu tô com medo aqui, né, porque eu tô citando o nome dele, eu não quero passar uma informação uhum. errada, então consumam o conteúdo dele para tirarem suas conclusões, né. Mas de maneira muito ampla, até para eu não ser leviano e não botar palavras na boca dele, a lógica da palestra dele era um pouco assim, uma provocação de: "Eu não acredito mais nas empresas", como se fosse assim, eh, depois de anos e anos e anos sendo executivo e trabalhando com empresas, eu não acredito que são elas que vão fazer realmente essa grande transformação, porque sempre no formato atual do que são empresas, dentro de um formato econômico que está posto hoje, ele dava exemplos de projetos, às vezes, que foram desenvolvidos, projetos profundos, sistêmicos, projetos importantes, de alto impacto, que às vezes demorava ali anos para serem nutridos, desenvolvidos e amadurecidos. E na primeira hora que apertava financeiramente para a empresa, uma canetada de um diretor botava tudo aquilo para baixo. E que isso era algo assim, eu imagino que até espiritualmente é devastador, assim, para quem trabalha com isso, às vezes, né, ver um projeto, ver iniciativas, tão profundas, às vezes, por uma canetada, pra proteger,
o dividendos daquele acionista, projetos muito profundos acabarem. Qual que é a sua visão um pouco sobre isso? Assim, vocês trabalham com muitas empresas, eh, e eu vou fazer mais uma observação sobre isso antes de passar a palavra, porque nos últimos anos, estudando também, teve um momento que foi, assim, marcante na minha vida. Foi quando eu estava lendo Green Swans, do John Elkton. É um livro que fala sobre a regeneração, do John Elkton, né, que é o fundador, o cara que criou o tripé da sustentabilidade, para quem não conhece, né, que é um conceito muito amplamente utilizado, principalmente na década de 90, né, eh, aonde ele trouxe, então ele é considerado um dos maiores consultores em sustentabilidade, o cara está no board das maiores empresas do mundo na área de sustentabilidade, né. Ele é conhecido no setor um pouco como o pai da sustentabilidade, enfim. E ele trouxe uma fala que eu, como um jovem executivo de sustentabilidade, me impactou num lugar, assim, tocou na ferida, assim, sabe? Que ele falou assim: eu vi que a maior parte não vou dizer a maior parte, mas muitas das empresas que eu trabalhei, estruturando a área de sustentabilidade dessas empresas, elas eram tão degenerativas, ou seja, elas eram tão destrutivas para a sociedade ou para o planeta, para o meio ambiente, que a única forma que a sociedade permitiria que uma empresa como essa existisse, é se ela conseguisse mascarar essa degeneração através de um setor de sustentabilidade, através de uma máscara de sustentabilidade. E hoje eu me arrependo profundamente em ter feito parte desses projetos. E eu me prometi que eu nunca mais vou atuar em empresas que estão usando a sustentabilidade como uma máscara para que a sociedade permita a existência dela. Isso pra mim foi uma bomba, assim, aonde eu me autoprometi naquele momento também, que eu nunca iria querer ter esse papel de trabalhar numa empresa aonde o core dela é degenerativo, é destrutivo e não pretende mudar, não tem nem como mudar, às vezes, dependendo da empresa e do setor. Queria te ouvir sobre essas 2 provocações, assim. Eu me cobro muito cuidado pra não cair no preto na visão do preto no branco, que nem eu falei do vilão vítima, mocinho vilão, sabe, Uhum, nesses estereótipos. Porque eu acho que um dos maus do século, sabe, do que é a simplificação, é a não reconhecimento da complexidade a da polarização realidade. até, né. É. Uhum. Ah, uma empresa do bem ou do mal? Depende, assim, acho que 90% das minhas respostas na vida é: "Depende". Uhum, Mulheres são mais sensíveis? Depende. Tipo uhum, assim, pra mim tem pouquíssimas coisas que são verdades absolutas. Porque eu realmente acho que a forma como você enxerga, opera, dependendo de que ângulo você analisa, muda a percepção se aquilo é ou não é aquilo. uhum. Eu sou uma pessoa legal? Pra algumas pessoas sim, pra outras não, depende onde tá a sua régua, o que você chama de O legal. que é legal, O exato. que é legal, exato. Uhum. Então, legal hoje, ou você tá analisando todo dia, ontem de manhã talvez não tivesse tão legal, então isso me torna não legal? É a foto ou é o filme que vale? Então, eu tô pondo um exemplo simples, Uhum. porque, eh, eu não gosto, eu tenho muito cuidado nesse tipo de análise. Eu já queria aproveitar e te fazer essa pergunta, assim, quais conteúdos que mais estão te inspirando intelectualmente nesse momento? Já faz parte do nosso processo de de encerramento, que é livros, TED Talks, podcasts que estão te incentivando, e até trazendo também uma provocação no sentido de que algo que tem sido discutido muito aqui no Regenerar em todos os episódios, e que a gente não falou hoje, mas que eu acho que a nossa conversa foi pra outra direção que eu amei, assim, e eu não era o objetivo mesmo trazer esse assunto hoje, que é, hoje ainda falta também referências, né, muitas referências pra gente, tanto referências no presente como referências de futuro, que se vale a pena lutar, porque grande parte dos conteúdos que as pessoas consomem, quando olha para futuro, são futuros distópicos, são futuros ruins, são futuros que não vale a pena viver por. E que isso tem gerado toda uma questão de ansiedade climática, enfim, a Uhum. gente fala bastante disso. Tem conteúdos hoje que te inspiram a nível tanto de futuro quanto no presente? Autores que você recomendaria? Muita gente que busca regenerar são pessoas que estão em transição de carreira e que às vezes querem estudar mais sobre. Queria que você desse dicas do que hoje te alimenta intelectualmente, assim. Eh, eu tô bem no momento onde eu acho que
o quebra-cabeça vai ser montado por peças de lugares muito diferentes. Então, eu não sei dizer, um conteúdo, uma pessoa, sabe assim? Aham, Eu não sou uma pessoa muito de podcast. Alguém me fala, meu, esse é muito legal, eu vou lá e ouço. sim. Mas eu não tenho Tem um esse Regenerar hábito. Podcast, Eu você ouvi já ouviu falar. falar? Falei, ai, vou falar, vou ser sincera, vai, mas é Tô verdade. brincando. Mas é isso, eu falo assim, meu, ouve tal episódio, aí eu vou ouvir. Aham, Mas não tá no meu dia a dia. uhum, Eu consumo muito artigo, leio muito texto, eu vejo muito vídeo, eu vejo. Então, é meio que um pupurri que vai claro. formando, assim, esse quebra-cabeça. Mas a verdade mesmo é que eu mais me inspiro são por histórias reais, assim. Eu amo ver histórias. Você me conta, Uhum, cara, qual é a sua história da literatura? Conta por que você criou Regenerar. Minha inspiração vem disso. uhum, Vem de casos reais, de histórias e do entender, cara, o que que motivou essa pessoa? Quais foram os desafios dela? uhum, Por que que ela fez isso? Nossa, olha que legal. Tipo, talvez eu teria desistido naquele momento, ela não desistiu. Me conta por que você não desistiu. uhum, Então, eu tenho várias vários contatos que eu tenho com as pessoas, eu faço perguntas pra elas, sabe, assim, que: claro. "Ah, eu tô sentindo isso, como que você resolveu isso?", sabe. Então, de verdade, a minha inspiração tem vindo nesses diálogos honestos. Só quando eu entrei e tive coragem de falar: "Olha, eu acho que do que eu fiz, isso eu não faria", a pessoa me conta tudo que ela não faria. E eu economizei anos de erros, porque eu pude somar vários aprendizados além dos meus. Foi um método. Tipo, as Uhum, pessoas me contaram coisas que elas não estavam contando nos palcos. uhum, total. Por quê? Porque elas sentiam que era um espaço seguro, porque eu realmente nunca contei Uhum, pra ninguém o que elas me contaram. Então, pô, a honestidade, o vínculo de confiança foi um método de trabalho. Tem vários assuntos que eu acho que dependem um pouco da visão de mundo, valores. Eu tô uhum, brincando no bom humor, né? Tem a ver com visão de mundo, valores e claro. princípios das pessoas. Mas a água é uma que é assim, é quase como é preto no branco, é tipo, cara, não vai ter indústria de bebidas e alimentos, não vai ter água, vai irrigar Uhum, como se não tem uhum, água? uhum, Indústria de mineração, vai fazer como se não tem, tipo, você não claro. consegue fazer a barragem? Matriz, elétrica, hidrelétricas aqui no país, vai como se não Sim, passa água? Então, pra mim é uma coisa que assim, cara, eu não dependo de nenhum bom humor, eu não preciso. claro. Tipo, cara, tá aqui. Esse é um desafio que tem toda a correlação com a matriz econômica do país. Claro que você depende um Total. mínimo de pensamento de longo prazo, porque para quem for esperar o sistema colapsar para agir, Claro. realmente. Mas assim, ele é muito nítido e tem muitos estudos já que falam sobre isso. Então, assim, se eu fosse começar do zero, e é um pouco o Uhum. exercício que eu tô fazendo, eu tô muito Sim, dedicada, que tipo, a legal. colocar de pé o Waterdeal. Tô bem apaixonada, assim, de Sim. Tá aprender. literalmente intraempreendendo, né. Uhum, E colocando todos esses aprendizados que eu fui te contando aqui uhum, do que faria diferente em prática, seja do que eu falei da mensuração, seja então assim, tá sendo muito legal de ter a oportunidade de falar: "Tá, legal, agora tem uma página em branco, coloca em prática todos esses uhum, aprendizados", e tá sendo muito legal pessoalmente do voltar nessa coisa do tesão empreendedor, né, lá do uhum. início também. Então essa frente é uma que eu tô muito dedicada e tem Legal. outras, tipo uma de ciência e tecnologia também que eu ando bem Uhum. apaixonada, que é ciência e Legal, tecnologia para o clima, então. muito bom. E eu não tenho ideia de quem será nosso próximo convidado ou convidada, mas eu queria que você também deixasse uma pergunta para quem for sentar nessa cadeira no próximo podcast. Boa. Uma pergunta Eh, que esteja viva em você talvez nesse momento e que você gostaria de ver alguém aprofundando sobre ela. a pergunta que eu vou fazer é, eu acho que a gente tá em 2026 num momento muito diferente do que a gente já teve de mercado em 21 e 22, onde ESG estava bombando e Uhum, era esse o caminho, né. A gente tá num momento de mercado onde é quase como existem todas as razões para desistir, sabe. É isso, o termo foi apropriado, foi visto como algo que não gera resultado, tem movimento anti-ESG rolando, mudando legislações de que agora fundos ESG podem investir em questões, de arma nuclear. Então, assim, eu acho que para quem tá a fim de não se mexer, tá um prato cheio uhum, de falar: "Cara, o mundo em guerra, eu deveria ser individualista, me proteger, pensar a curto prazo e é isso". Então a pergunta que eu tenho pra fazer é: o que que a pessoa diria, pra alguém que tá entrando nesse mundo e fala: "Cara, eu acho que eu consigo fazer algo a respeito, eu consigo aumentar um pouquinho minha régua, eu consigo
pensar mais sistemicamente, mais coletivamente, tipo, gerar mais benefício do que prejuízo, né, num amplo da sociedade. Uhum. O que que você falaria pra essa pessoa de que, cara, mesmo hoje, estamos Uhum. em fevereiro ou março ou que dia de 2026, tipo, você olha pra pessoa e Legal. fala assim: "Cara, eu sei que tá tudo jogando contra, mas começa por esse motivo". O que Muito que a bom. pessoa diria? Tá anotado. Saberá em daqui a alguns meses. Minha Boa. amiga, por último, quem quiser saber mais sobre você, sobre o Quintessa, quais são os principais canais para essas pessoas alcançarem vocês, assim? Boa. Eu diria que o site do Quintessa, a gente usa também bastante o LinkedIn e o Instagram. E tem também nosso blog, tem muito conteúdo lá. A gente fez já também podcast, Uhum, então tem conteúdos que estão dentro do tá no YouTube, tá no Spotify também que dá para assistir dos podcasts, mas a gente produz muito conteúdo lá no blog, tem uma página, por exemplo, que é de downloads, e aí tem vários cases, a gente pega, tipo, compila o resultado de um projeto e sobe lá. Então tem estudos, cases, publicações, dados e também o site hoje em dia ele serve como um guia, pra você chega lá e ele te direciona para vários outros links e sites. Então, uhum, eu diria para ir lá e aí obviamente também dá para me uhum, acompanhar no LinkedIn. uhum. Algumas dessas reflexões que eu tô contando Ana com aqui, 2 N's, Ana para com quem quer 2 saber, Ana N's, Aranha, de famosa Ana Souza Aranha, Aranha. de Souza Ana Aranha. Ana de Souza Souza Aranha, Aranha não sei se você exato. acha. Mas é isso, eu vira e mexe, às vezes eu posto lá também algumas reflexões e tem a nossa newsletter também, acho que essa é uma boa Uhum, dica. Tem uma newsletter que eu solto mensalmente, e aí ele tem tanto a resposta do que você perguntou do que eu ando lendo, e o que a gente uhum, anda lendo no Quintessa, então lá tem várias indicações de links de matérias, links de podcasts, então legal, lá vão várias dicas, vão algumas reflexões, vão notícias nossas também. muito Então é um bom. bom canal. Muito obrigado pela sua presença, minha amiga. Obrigada, foi muito bom, obrigada pelo espaço de falar, ouvir, pensar junto, e que bom que você perguntou dos canais, porque curiosa para saber algum efeito que esse conteúdo possa gerar e abrir conversas e outras reflexões. Honestamente, talvez gere ciúmes, mas eu acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar, que eu acho que a gente conseguiu, não sei, eu acho que é isso, assim, para quem quer trabalhar com impacto, ou para quem já trabalha, a gente conseguiu trabalhar em sites, assim, que para mim foram bem marcantes. Então, de novo, muito obrigado. Valeu.